Boa noite, pessoal. Mais um vídeo para vocês, espero que gostem, né? Vamos falar mais uma vez de startups. E hoje eu trouxe uma startup bastante polêmica. Como vocês sabem, a principal questão que me chama a atenção numa startup é o potencial de mercado. Qual o problema que essa startup se propõe a resolver? E aqui a gente vai trazer uma startup que se propõe a resolver um problema básico de toda a humanidade, que é a alimentação. Então vamos lá. Eu sou o Homero, né? Sou economista e planejador financeiro, sempre trabalhei no mercado financeiro. E hoje nós vamos falar sobre a startup Sustinere Pieces. É uma startup que dá para a gente conversar sobre várias questões, bastante ambiciosa, muito interessante. Talvez ouso aqui dizer que é uma das empresas mais disruptivas, né, do Brasil, com uma tecnologia gigantesca que, poxa, ela se propõe a reinventar o processo de criação de proteína, né? Ela desenvolveu um método de produzir carne em laboratório a partir da reprodução celular, né? Vamos explicar com mais calma ali na frente, mas assim, ela tenta resolver um problema de alimentação do mundo. Hoje temos aí 7 bilhões de pessoas no mundo e muitos bilhões de pessoas no mundo inteiro ainda passam fome, né? Não tem acesso à alimentação saudável, a quantidade de calorias que o ser humano deveria consumir no mundo, né? Por falta de recursos ou logísticas diversas, né? Problemas logísticos. Sabemos que grande parte da produção, o Brasil é um celeiro do mundo, né? Grande parte da produção é perdida por logística difícil, né? Sair lá do campo, chegar nas grandes cidades. Muitos alimentos são perecíveis, né? E então essa startup ela se propõe a criar carne em laboratório. Então imagina uma startup como essa ter milhares de laboratórios ao redor do mundo produzindo próximo aos centros consumidores, né? Então imagine uma fábrica no centro de São Paulo. Imagine só a quebra da logística, né, do custo logístico. Você está produzindo lá no centro de São Paulo, onde está um dos maiores mercados consumidor do mundo. Diferente hoje que a gente produz lá o boi em Mato Grosso do Sul, coloca no caminhão, né, depois de passar pelo frigorífico, e traz aqui centenas de milhões, milhares, né, de quilômetros até chegar em São Paulo. Então isso por si só é revolucionário. Nós estamos falando aqui de uma startup que com certeza vai procurar um mercado de trilhões de dólares. É uma startup que pode valer 10 bilhões de dólares? Pode. Pode valer 100 bilhões de dólares? Pode. O céu é o limite para ela. Então é algo que realmente me chama a atenção. Eu sempre procuro startups assim, né? Que buscam um mercado trilionário e essa me chamou bastante atenção. Mas já dando um spoiler, o principal problema dela é que uma coisa é você ser revolucionário, você fazer uma inovação. Agora, será que essa inovação é economicamente viável? Porque não adianta você revolucionar um método de produzir carne, né, em laboratório, próximo aos grandes centros consumidores, mas se um quilo de carne custar, por exemplo, R$ 1.000, aqui no Brasil não tem consumo. Talvez um ou dois, três restaurantes lá no centro de São Paulo, nos jardins, que atende um público selecionadíssimo, que vai poder pagar R$ 1.000, R$ 2.000 no quilo de uma carne, beleza, mas não é para as grandes massas. Então isso reduz muito. Aí eu fiquei um pouco receoso, eu não tive certeza que essa inovação vai se transformar num produto economicamente viável. Até procurei lá fora se tinha outras startups, né? Então vamos lá que tem muita coisa para a gente discutir. Espero que gostem. Então essa startup, a Sustineris Pieces, ela estava lá na plataforma da Exceed. É uma plataforma aí que Seed tem crescido bastante, você consegue acessar ela até através do Ion, né, um aplicativo de investimentos do Itaú. E ela estava buscando uma captação de 8 milhões de reais. Não, estava buscando uma captação de 10 milhões de valor máximo, né, aqui embaixo. 10 milhões de valor máximo, ela estava dando uma participação acionária de 17% por esses 10 milhões. E ela conseguiu captar quase 9 milhões, 8,8 milhões. Então foi uma grande captação, uma das maiores captações da história de startups do Brasil, né, nessas plataformas de crowdfunding. Então marcou a história aqui do Brasil em startups em crowdfunding. Quem é a Sustinere? Problema é resolver. Então algo que me chamou a atenção também
fundada em 2024, então ela é muito recente, não tem um histórico. Significa, se uma startup não tem histórico, um histórico menor que um ano, significa que os problemas ainda vão acontecer, muitos problemas vão acontecer. Não teve tempo desse fundador quebrar a cabeça com os problemas que ainda nem apareceu. Diferente de uma outra startup que a gente analisou, a Taxel, que ela surgiu lá em 2014 e buscou captação em 2021. Ou seja, ela já tinha 7 anos de história, era um produto mais maduro, mais consolidado. Tenho certeza absoluta que o fundador já tinha passado por diversos problemas que apareceram em 6, 7 anos. E aqui não, é uma realidade oposta, completamente diferente. A startup nasceu em setembro de 2024 e no fim de 2024 já estava buscando captação. Então eu fiquei um pouco receoso, né? Existem fundos, existem investidores especializados nessas ideias, né? Nessas startups extremamente recentes, mas eu confesso que eu ainda estou aprendendo, né? Então o mercado financeiro é um mundo gigantesco, mesmo que eu sempre trabalhei no mercado financeiro, eu reconheço que eu ainda estou aprendendo. Então a gente tem que ter humildade no mercado financeiro, principalmente no mercado de risco, né? No mercado de ações, no mercado de startups. Startups é um mercado de renda variável. Então eu fiquei um pouco receoso e esse foi também um dos motivos, né, que eu não cheguei a investir nessa startup. Mas com certeza absoluta é uma startup que eu quero continuar acompanhando e quem sabe, né, torço para que tenha mais uma rodada daqui 2, 3 anos e aí vai ser uma startup muito mais madura, já acredito eu, com um produto já economicamente viável, e aí com certeza eu tenho vontade de entrar daqui 2, 3 anos. Então vamos lá, é uma startup que faz produção de peixe com cultivo celular. Vamos explicar um pouco mais à frente o que é cultivo celular, né? E outra coisa interessantíssima que me chamou a atenção é uma empresa investida da Frescato, ou seja, já tem uma empresa gigante, líder de mercado no Brasil, né, no setor de frigoríficos de peixe, de pescados, é a Frescato, que já fatura quase 2 bi ao ano. Né? Então é uma empresa gigantesca. Então o que me chamou a atenção aqui, que me travou na hora de investir foi esse último tópico. Essa tecnologia de reprodução de cultivo celular é economicamente viável? Que é uma grande inovação, tem certeza absoluta, mas isso vai se transformar em um produto mercadológico? As pessoas, o público em geral, você vai ter dinheiro, vai ter recurso para comprar o produto dela? Ou vai ser mais voltado a um produto para o público de uma Ferrari, para um público que compra uma cobertura na Faria Lima? Então isso não ficou muito claro para mim. O fundador, né, sempre importante, o Marcelo Spillmann, é um biólogo experiente aqui no Brasil, que tem uma trajetória no Brasil. Ele é o idealizador e foi o gestor do AquaRio, que é um dos maiores aquários de toda a América do Sul, né? Então foi um projeto aqui de mais de 100 milhões e que ainda está vivo, né? Traz cerca de 1 milhão de visitantes por ano, está lá no Rio de Janeiro. Então o Marcelo é formado em Biologia pelo UFRJ, com pós-graduação em Meio Ambiente pela COP UFRJ, então tem um currículo bastante avançado, né, na área dele, já escreveu 4 livros, então é um fundador que traz credibilidade. Qual é o problema da pesca selvagem, né? Então essa startup, o Marcelo, até vi algumas entrevistas com ele disse que gostaria de combater, né, essa questão da pesca predatória. No YouTube tem vários vídeos, né? A gente consegue visualizar navios pesqueiros gigantescos que passam com aquelas redes de pesca de quilômetros até, e vem puxando tudo que tem no mar. Então uma pesca realmente predatória, né? Fato é que aqui, ó, hoje já temos quase 13% dos peixes, né, da vida marinha já em extinção. Demanda crescente, em 30 anos a gente mais que dobrou o consumo de peixe. Então até quando, né, os peixes vão aguentar esse consumo crescente? Então por isso que eu acredito nessa startup. É uma ideia bem legal, realmente revolucionária, que tem muito potencial. Só essa questão, né, que ainda eu acho muito recente, transformar essa inovação em um produto mercadológico. O que é cultivo celular? Então, o cultivo celular é uma produção muito parecida até com a tecnologia da cerveja. Você precisa de bioreatores gigantes, os mesmos bioreatores que se utilizam para produzir cerveja, né, fermentação, bioreatores de fermentação.
você coloca ali aminoácidos, você coloca ali carboidratos e mistura com o cultivo celular e essas células vão se reproduzindo, vão se replicando exponencialmente, né? Então, em questões de 2 a 3 semanas, você já tem uma massa de proteína parecido com a carne. Então, as células são colocadas em bioreatores com nutrientes, como aminoácido e açúcar, né, carboidrato, para viabilizar a multiplicação celular. O que é carne cultivada de pescado e seus benefícios, né? Então, na rodada de captação, ele colocou aqui 5 benefícios. É 100% saudável, né? O Marcelo, o fundador dessa startup, mencionou que hoje grande parte do pescado ela está contaminado com metais pesados, né? Advindo de resíduos da mineração, que aconteceu, sou capixaba, né? Que aconteceu ali na região de Colatina, no Rio Doce, né? Simplesmente a gente eu vivi 2 anos em Colatina, no interior do Espírito Santo. Simplesmente a gente não poderia beber a água da localidade, tinha que ser exatamente água mineral devido àquela quebra da barragem de Mariana, né? Então Mariana lá em Minas Gerais veio descendo no norte do Espírito Santo. Imagine como estão os peixes aqui naquela região. E obviamente, né, todo o rio deságua no mar. Com certeza a barragem de Mariana lá em Minas Gerais contaminou o litoral, o mar do Brasil. Então, se você cultiva uma carne 100% em laboratório, ela está livre de contaminações de metais pesados, de plástico, né, de toneladas e toneladas que a gente tem de plástico hoje jogado no mar. É uma carne 100% segura, livre de espinhos, né, de parasitas. É uma carne 100% confiável. Então, um outro problema de comprar peixe nos mercados. Muitos peixes são falsificados. Você vai lá querendo comprar bacalhau. Quando você vai ver, é um peixe de água doce, misturado com bastante sal. Eles estão vendendo realmente gato por lebre, né? Então você está comprando um peixe caro, mas na verdade é um peixe barato falsificado. É um peixe 100% sofrimento, né? Friendly e 100% vegano. Então abre espaço para todo tipo de consumo, até mesmo para os mercados veganos, halal e kosher. Esse halal e kosher são carnes ali do público mais do Oriente Médio, né? Árabe, judaico. Então isso amplia com certeza o mercado de atuação dessa startup. Então aqui já tivemos lá em setembro de 2023, né, um experimento, um jantar feito com a carne já feita em laboratório. Então os bolinhos, né, você mistura a proteína lá feita em laboratório com o carboidrato, com a mandioca, com a batata. Então já provou-se, né, que é possível realizar o consumo dessa carne feita em laboratório. Então foi bem legal, foi uma divulgação muito interessante que aconteceu lá em 2023. Então, várias notícias, né? Algo bastante importante, né? Essa startup, a Sustinere Pieces, ela tem uma parceria, inclusive mercadológica, né? E de investimento com a Frescato. Então, a Frescato significa o quê? É uma empresa que fatura quase 2 bilhões de reais ao ano, é líder de mercado em pescados aqui no Brasil. Então, a Sustinere, provando que tem capacidade tecnológica e de escala, com certeza ela já tem um grande cliente que é a Frescato. Ela vai conseguir vender seus mercados através da logística da Frescato, da marca da Frescato, né? Então a Frescato entra com transporte, com infraestrutura de conservação, com experiência de mercado, né? Com a distribuição, a rede logística. A Frescato já tem conhecimento de toda a rede de supermercados, né? Com certeza atua nos maiores supermercados do Brasil, os maiores atacadistas, varejistas, e tem uma rede global com presença consolidada até no mercado internacional, né? A Frescato hoje já tem licenças e experiências para exportar pescado. Então essa parceria traz muita credibilidade e rapidez logística, né, para o crescimento da Sustinere Pieces. O que a startup vai fazer com o recurso da captação? Duas coisas, né? Reduzir os custos e escalar a operação. Então, também, aqui, nesse slide fica interessante, foi uma terceira coisa, né, que me chamou a atenção, mas que me deixou com o pé atrás.
Então, essa é uma operação que ainda vai demorar para chegar no mercado consumidor. Então, o go-to-market, né, a ideia do fundador é lá para 2027 começar a ter a primeira receita, né? Uma receita mais com escala maior. E isso no planejado, né? Mas quando a gente chega para a vida real, não se assusta, né? Se essa empresa vai passar a receitar 2028, 2029, 2030, né? Uma coisa é o planejado, outra coisa é a vida real. Então isso aqui também me deixou um pouco com o pé atrás. Então o fundador espera que em 2025 ele vai reduzir custo, como expandindo o laboratório e comprando mais reatores, né? Reatores maiores. E em 2026 vai comprar mais insumos, né? Despesas gerais, contratar mais pessoas, vai expandir mais a fábrica, né? Então, 2025, redução de custo, 2026, escala de produção industrial. E 2027, começar realmente as vendas utilizando o canal de vendas e distribuição da Frescato. Então, é algo que é para o investidor de mais longo prazo. Concorrentes e referências internacionais, né? Então, deu uma pesquisada. Lá nos Estados Unidos tem uma startup que foi fundada em 2016 e já captou quase 300 milhões de dólares. É a Good Meat. Então, Good Meat já é uma empresa que já rola, já tem uma parceria, já está entregando lá para o consumidor final nos supermercados, né? Agora, uma quarta coisa que me chamou a atenção, que me colocou também um pezinho atrás. Se essa empresa que foi fundada lá em 2015, 2016, né, há quase 10 anos atrás, tem recurso ilimitado, 267 milhões de dólares. Se essa empresa só tem um mercado restrito ainda, ela nem fez o IPO tradicional, que lá nos Estados Unidos as coisas são muito aceleradas, né? Eu busquei as informações, né? Busquei demonstrações contábeis, né, para saber qual a ideia de receita dessa empresa. Ela ainda não divulga, significa que é uma empresa de capital fechado, ela não é uma empresa de capital aberto. Então, se essa empresa que já está há 10 anos no mercado, está lá nos Estados Unidos, o maior mercado consumidor do mundo, mercado que tem dinheiro ilimitado para grandes ideias, tanto que ela já captou 270 milhões de dólares. Se essa empresa ainda não fez um IPO tradicional, não abriu, não é empresa de capital aberto, cara, é sinal que a tecnologia ainda está difícil. A inovação já avançou, mas essa inovação não foi transformada num produto mercadológico para o amplo público. Então ainda a gente tem avanços tecnológicos a ser feitos para transformar essa tecnologia em um produto mercadológico. Então, juntando tudo isso, eu acho bem legal, quero continuar acompanhando, mas eu não tive apetite para esse risco de colocar meu capital. Então, a Sustinere Pizzas tentou uma primeira rodada em 2024, né, com êxito. Ofereceu 14% de participação societária em troca de 8 milhões. Significa que ela fez um valuation de 57 milhões de reais com zero de receita. Então, eu achei mega interessante, mega revolucionária a ideia, mas desculpe, Sustinere Pizzas, vou ficar acompanhando. Espero que dê muito certo, torço muito por vocês. Mas daqui 2, 3 anos, se vocês buscar uma nova captação, né, uma segunda rodada, uma terceira rodada, já provando que é mercadologicamente viável, né, economicamente viável, e já está indo para os canais de venda, que já está indo para o supermercado, aí sim, aí eu tenho vontade até de entrar com uma parcela considerável das minhas aplicações do meu patrimônio. Sem dúvida nenhuma, é uma das startups mais disruptivas, mais revolucionárias que eu já vi até hoje, nesses 2, 3 anos que eu estou acompanhando o mercado de startups. Mas uma coisa é ser revolucionário, outra coisa é ganhar dinheiro. Beleza, pessoal? Então, era isso aí que eu gostaria de discutir com vocês. Espero que tenham gostado. Realmente é bastante legal essa tese, essa ideia. Tem muita coisa no YouTube para a gente pesquisar, para a gente acompanhar. E forte abraço aí. Então, fico à disposição, né, meus contatos aqui. Se alguém precisar de assessoria em planejamento financeiro, investimentos, de cursos em company. Poxa, Américo, vou juntar aqui 5, 6 amigos,
A gente gostaria de contratar vocês para a gente fazer um programinha aqui, discutir educação financeira, de discutir investimento em ações, em renda fixa, né? Estou à disposição, beleza, pessoal? Um abraço e até mais. Tchau.